O relógio na parede marcava a hora, mas Sophie não sabia mais o que o tempo significava. Cada tique do ponteiro parecia zombar dela, como um sussurro maligno que prometia algo terrível. A sala estava mergulhada em sombras inquietas, iluminada apenas pela luz intermitente de um poste do lado de fora. Ela olhou para a janela e sentiu um calafrio que parecia vir de dentro de sua alma. No céu, as estrelas começavam a desaparecer. Não era um simples apagar, era como se estivessem sendo arrancadas do tecido do universo, sugadas por uma força invisível e incompreensível. Cada uma delas parecia emitir um último suspiro antes de desaparecer, e Sophie sentiu que aquelas mortes não eram apenas distantes. Elas reverberavam dentro dela, como uma corda vibrando em sintonia com uma nota fúnebre. Lá fora, o vento rugia com uma ferocidade antinatural. Não era o som de folhas ou galhos sendo arrastados, mas um lamento contínuo, quase humano, como o choro de uma multidão invisível condenada a um tormento eterno. Sophie abraçou a si mesma, tentando se proteger do frio que parecia mais uma presença do que uma temperatura. O ar estava pesado, como se carregasse algo além de oxigênio, algo que a esmagava, lenta e cruelmente. Então veio o som. Não era algo que seus ouvidos pudessem captar plenamente, mas uma vibração profunda que parecia ressoar nos ossos, no cérebro, no próprio âmago de sua existência. Era um grito, mas não de um ser vivo. Era como se o próprio cosmos estivesse lamentando, chorando por algo perdido, algo destruído. Seus olhos ardiam, e ela percebeu que lágrimas escorriam de seu rosto, mas não eram de tristeza, eram de puro terror. Sophie olhou novamente para o céu, e o que viu a deixou paralisada. A escuridão havia começado a se mover. Não era apenas a ausência de luz, mas algo vivo, pulsante, como um mar de sombras que respirava. Havia formas nela, contornos que surgiam e desapareciam, rostos contorcidos em agonia, membros alongados de forma grotesca. Eles pareciam estar presos, tentando escapar, mas eram engolidos novamente, como se a própria escuridão fosse um cárcere infinito. O chão tremeu, um tremor suave que parecia mais um aviso do que um evento físico. A luz de uma casa próxima piscou violentamente antes de se apagar. Sophie percebeu que havia uma figura na janela, um homem. Seus olhos eram negros como o vazio do espaço, e seu sorriso era largo demais, os cantos da boca se estendendo até quase tocar as orelhas. Quando ele abriu a boca, Sophie esperou ouvir palavras, mas o som que saiu era incompreensível. Era uma cacofonia de lamentos, risos e algo que lembrava o som de carne sendo rasgada. Ela tropeçou para trás, caindo no chão frio. A pressão no ar aumentou, e Sophie sentiu como se mãos invisíveis estivessem apertando sua garganta, lentamente, sem pressa. Era uma sensação de sufocamento espiritual, como se sua própria essência estivesse sendo arrancada. A escuridão no céu começou a descer, e com ela vinham sussurros, palavras que ela não entendia, mas que instigavam um medo primitivo, ancestral, enterrado no DNA humano. Ela tentou se levantar, mas suas pernas não obedeciam. Era como se o próprio medo tivesse se materializado em correntes que a prendiam ao chão. No horizonte, algo começou a surgir. Era uma forma indistinta, mas enorme, desproporcional a qualquer coisa que ela pudesse imaginar. Era maior do que montanhas, maior do que o céu, e sua presença era tão avassaladora que Sophie sentiu que sua mente estava à beira de se romper. Os contornos daquela entidade eram impossíveis de descrever. Era uma fusão de formas geométricas que pareciam lutar entre si, criando ângulos que feriam os olhos. Havia olhos, muitos olhos, que surgiam e desapareciam em sua superfície, mas nenhum deles parecia olhar para Sophie. Mesmo assim, ela sabia que estava sendo observada, dissecada, compreendida de uma forma que nenhum ser humano jamais deveria ser. O ar estava impregnado com um cheiro acre, de enxofre e carne queimada, e Sophie sentiu seu estômago revirar. Quando a entidade finalmente parou de crescer, um som ensurdecedor ecoou, como o rasgar do próprio tecido da realidade. Sophie cobriu os ouvidos, mas era inútil. O som estava dentro dela, reverberando em cada célula de seu corpo. O chão sob seus pés começou a rachar, e de dentro das fendas emergiram mãos pálidas, retorcidas, que seguravam algo brilhante. A luz parecia gritar, não com palavras, mas com emoções, dor, medo, desespero.
Sophie percebeu que aquilo era o que restava das estrelas, das galáxias, das esperanças. A luz não era apenas uma energia, era a alma do universo, sendo lentamente consumida pelo vazio. Ela tentou rezar, mas nenhuma palavra saía de seus lábios. Seu coração batia freneticamente, mas ela sabia que não adiantaria. Não havia Deus, não havia salvação. O que ela estava testemunhando não era apenas o fim do mundo, mas o fim de toda a existência. O vazio começou a engolir tudo. A luz desapareceu completamente, deixando apenas escuridão e o som dos sussurros. Sophie sentiu seu corpo sendo puxado, mas não era um puxão físico. Era como se sua alma estivesse sendo arrancada, desfiada fio por fio, até que nada restasse. No último momento, antes que sua consciência se dissolvesse no vazio, ela compreendeu a verdade. O universo nunca fora feito para os humanos. Eles eram uma anomalia, um erro que o próprio cosmos estava corrigindo. E, enquanto sua visão desaparecia e sua mente finalmente cedia à loucura, Sophie soltou um último grito, mas ninguém estava lá para ouvir.